E aí galera, né? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonas e esse é mais um vídeo de Dragon Animes. E galera, o vídeo de hoje tá top demais. Você já deve ter visto falar da Branca de Neve. Isso, aquela história linda da Disney. Mas você acredita que existe a versão original? Isso mesmo. E a versão original é feita pelos irmãos Grimm. E galera, vou dizer pra vocês, essa versão é muito macabra. Então, eu vou contar essa história pra vocês. Então já vai deixando aquele like pra mostrar do seu canal. Se inscreve se não for inscrito. Claro, se você tiver caído aqui por viagem, né? E claro, comenta aí. Vamos lá, né? A história tudo começa quando uma rainha estava costurando, né? Em frente a uma janela. Ela estava costurando e sem querer, por descuido dela, ela acabou ferindo a pontinha do dedo dela. E o que aconteceu? 3 gotinhas de sangue caiu na janela, né, na neve, né? E ela olhou para aquela neve e falou assim: poxa, como eu queria ter um neném branco como a neve, né? Vermelho como o sangue. E aí alguns anos depois ela engravidou, né? E teve uma filha, só que ela morreu no parto, né? E o que aconteceu? Eles deram o nome para essa criança de Branca de Neve. E assim surgiu a Branca de Neve que a gente conhece bastante nas histórias da Disney. No decorrer da história, um ano depois, né, um ano depois que a rainha morreu, o rei tinha que encontrar outra rainha, né, porque ele era rei e tinha que ter uma rainha, senão ele perdia o cargo dele. Então ele encontrou a mulher mais bela do reino. E ele se casou com ela e ela se tornou a madrasta da Branca de Neve. Ela tinha um espelho mágico. Até aí tá até igualzinho à história da Disney, mas vocês vão ver como vai ficar bem distorcida. Ela tinha um espelho mágico. E ela perguntava para ele quem era a mais bela do país, a mais bela do reino. E ele dizia sempre: é você, minha rainha. Não tem mais ninguém mais bonito do que você. Então, no decorrer do tempo, quando a Branca de Neve atingiu os 7 anos de idade, ela era mais linda do que o dia. Entendeu? E a rainha viu aquilo, né? Ela já tinha aquela coceirinha atrás da orelha. Então ela foi perguntar ao espelho mágico: espelho mágico, existe alguém mais bonita do país do que eu? Mais bonita nesse reino do que eu? E o espelho falou: você é a mais bela, porém a Branca de Neve que mora nesse reino, ela é a mais bela de todas. Ela é 1000 vezes mais bela do que você. Galera, quando a rainha escutou isso, ela ficou com um aperto no coração, sabe? Ela era muito má, ela era orgulhosa e ela não suportava aquilo, né? Então ela ficou de vários meses pensando em diversas formas como se livrar da Branca de Neve. Porque querendo ou não, ela era filha do marido dela, né? E ela queria ser a mais bela. Então ela teve uma grande ideia de contratar um caçador. Ela pediu para ele levar a Branca de Neve para a floresta, lá pro meio da floresta, bem longe mesmo. Ir lá, matar ela, trazer o pulmão dela e o coração. Galera, o pulmão e o coração. Então o caçador fez tudo que a rainha pediu, né? Ele pegou a Branca de Neve com 7 anos de idade e foi lá pro meio da floresta, assim, bem longe do reino mesmo. E na hora de matar a Branca de Neve, a Branca de Neve começou a chorar, a implorar pela sua vida. Então ele teve pena dela, porque ela era muito linda, né? Então ele olhou para ela: então tá certo, fuja pro meio da floresta. Porque ele pensou assim: se ela fugisse pro meio da floresta, os animais ferozes iam matar ela e ele não ia ter um peso grande no seu coração, né? Porque ele não queria matar uma criança, estava indo por ordem da rainha. Então o que ele fez para poder enganar a rainha? Ia passando um filhote de javali bem na hora. Então ele pegou esse filhote de javali, matou ele, tirou o pulmão e o coração e voltou para o reino. Ao chegar no reino, ele mostrou para a rainha: tá aqui, ó, o pulmão e o coração da Branca de Neve. A rainha deu várias gargalhadas, ficou morta de feliz. Então ela pediu pro cozinheiro torrar, né, salgar e torrar os pulmões e o coração, porque fazia parte de um feitiço para ela ficar mais jovem, mais bonita. E era um jeito de ela saber que ela ganhou da Branca de Neve. A Branca de Neve, perdida na floresta, os animais ferozes passavam perto dela, mas não faziam nada com ela. Então ela, perdida na floresta, ela acabou encontrando uma casinha no meio do bosque, assim, uma casinha pequenininha, que era dos 7 anões. Ela entrou lá dentro, né? Ela comeu um pouco da comida deles, deitou em todas as camas e acabou adormecendo em uma das camas deles. Quando eles chegaram, que eles trabalhavam minerando prata, né? Quando eles chegaram, eles se espantaram com aquela moça, né? Deitada na cama deles, ela era muito bonita. Então logo eles foram deixar ela dormir a noite inteira. No dia seguinte, eles conversaram com ela, perguntou o que foi que aconteceu. E
E a Branca de Neve contou tudo que tinha acontecido, né? Da rainha e tal, porque ela sabia de tudo. Então eles falaram, ó, você pode morar aqui na nossa casa, porém você vai ter que lavar a roupa, arrumar a casa, fazer comida, mas lhe garanto que não vai faltar nada pra você. Então ela simplesmente aceitou essa proposta. E ela começou a morar com eles por muito tempo. Aí um certo dia a rainha foi perguntar ao espelho, né, toda poderosona. E aí, espelho, tem alguém mais bonita do que eu? E o espelho pegou e disse, nesse reino você é a mais bela. Porém, a Branca de Neve, que mora no bosque com os 7 anões, ela é a mais bonita, a mais bela e 1000 vezes mais bela do que você. Então ela se espantou, ela, poxa, ele me enganou, aquele caçador. Então ela tem a ideia de ir lá no bosque tentar matar a Branca de Neve. Aí, tá um pouquinho parecido com a história da Disney, né? Só que na história da Disney ela vai só uma vez. E na história dos irmãos Grimm, ela vai 3 vezes. Então a primeira vez que ela vai, ela se caracteriza toda de uma velhinha. E vai lá vender roupas, né? Um tipo de roupa acochada que tinha lá naquela época. Então ela vai lá, bate na porta lá, e a Branca de Neve abre, não reconhece ela, porque ela tá bem, né? Bem transformada. E oferece umas roupas e tal. E a Branca de Neve achou linda aquela roupa, né? Era uma que parecia um espartilho, né? Tinha que acochar. Então a Branca de Neve comprou uma e a velhinha falou assim, deixa eu colocar em você. Aí ela, tá certo. Quando ela foi colocar, ela acochou-se tão bem acochado que a Branca de Neve desmaiou, né? Com falta de ar. E ela deu várias gargalhadas e fugiu. Alguns minutos depois, né? Porque já era quase noite, os 7 anões chegaram, viram aquilo, começaram a pegar nela, nossa, ela tá morta. E aí um deles teve a ideia de afrouxar aquela roupa. Quando afrouxou, ela voltou a respirar. E eles perguntaram pra ela o que foi que aconteceu. Ela explicou que tinha sido uma velhinha e tal. E eles falaram pra ela, ó, isso deve ser a sua madrasta, que ela sabe que você está viva e está vindo aqui tentar lhe matar. Então se vir outra pessoa que você não abre a porta, você não conversa com essa pessoa. A rainha, ao chegar em casa, né, no seu castelo, foi lá, pegou seu espelho e fez novamente a mesma pergunta. E o espelho simplesmente, como ele não mente, né, ele falou, você é a mais bela do reino. Porém, a Branca de Neve, que mora com os 7 anões, é 1000 vezes mais bela do que você e mais bela do que todas. Aí ela tá viva ainda. Aí ela começou a endoidar, ela pensou em outras coisas. Então ela mexia com bruxaria, né? Ela tinha umas técnicas lá bem malucas. Então ela fez um pente. Esse pente ele é tão amaldiçoado que só em triscar nos cabelos ele já matava a pessoa. Então ela se caracterizou de outra velhinha, né? Que não podia ser a mesma. E novamente foi lá no bosque, né? No dia seguinte. Bateu lá na porta. E a Branca de Neve abriu. Oi! E ela disse, olha, tem uns pentes aqui para vender, tá lá, senhora, me desculpe, mas eu não posso abrir a porta. Que é isso, minha jovem? É só pente, ó. Pentear os cabelos são tão lindos, tão negros como a noite. E aí ela acabou convencendo a Branca de Neve acabou abrindo a porta, ela entrou. E quando a Branca de Neve pegou o pente que colocou no cabelo, ela, ó, caiu de novo. Pronto, ela deu várias gargalhadas de novo e ela disse, dessa vez eu ganhei. E ela fugiu. Quando os 7 anões chegaram, viram ela deitada de novo. E eles se desesperaram. Então eles começaram de todos os jeitos a pegar nela, puxando a roupa, afrouxando. E nada de descobrir. Até que um deles puxou o pente e ela acordou. E ela novamente contou a história do que aconteceu. E eles falaram, ó, ela tá tentando me matar. Não seja burra. Se aparecer outra pessoa que você não abra a porta de jeito nenhum. Quando a rainha chegou em casa novamente, pegou o seu bendito espelho e aí ela perguntou pra ele quem é a mais bela do reino e do país. E novamente o espelho falou, você é a mais bela deste reino. Porém a que mora no bosque com os 7 anões é 1000 vezes mais bela do que você e mais bela do que todas. E ela falou, poxa, a Branca de Neve ainda tá viva. Ela pegou e pensou em outros planos e até que ela teve a ideia de fazer uma maçã. Uma maçã envenenada, uma maçã bem feita e bem cheirosa, que você só chegar perto você fica com vontade de morder. Nessa parte bate direitinho com a história da Disney, né? Então ela faz essa maçã e vai até lá, o bosque. Novamente, caracterizado como outra velhinha. Bate lá na porta, a Branca de Neve sobe assim um pouquinho assim e fala, ó, me desculpe, mas eu não posso abrir pra ninguém, minha senhora, tá? Me desculpe mesmo. Aí ela, ó, é só uma maçã. Você acha que tá envenenada essa maçã? Aí a Branca de Neve falou, pai, eu acho que sim, rapaz, eu acho que deve estar. Então, a maçã que ela fez, né, deixa eu explicar, ela era metade vermelha, metade branca. Não era igual na Disney, que é toda vermelha. Então a bruxa, né, tá caracterizada de velha, falou assim, ó, eu vou partir lá no meio
eu vou comer uma metade e você vai ver que eu tô bem e você come a outra metade. Aí a Branca de Neve, tá certo. Ela partiu no meio, a bruxa, né, no caso a madrasta, comeu a parte branca e deu a vermelha pra Branca de Neve. Quando a Branca de Neve deu só uma dentadazinha, pronto, caiu durinha mesmo, mortinha no chão. Caiu no chão. Ela começou a rir e correu pro seu reino. Quando chegou lá, perguntou ao seu espelho novamente. E o seu espelho simplesmente disse: você é a mais bela de todos. Você é a mais bela do mundo. Você é a mais bela. Não tem mais ninguém mais bela do que você. E aí ela riu. Riu e riu de diversas formas. Os anões, quando chegaram em casa, viram ela naquele estado, pegaram no cabelo dela, pegaram em roupa e nada. Simplesmente ela estava morta. E eles ficaram muito tristes, chorando. Choraram de diversas formas. Então eles deduziram que ela morreu, né? Então, algum deles queria enterrar, mas só que outros teve a ideia de: não, vamos enterrar não, vamos fazer um caixão todo de cristal, todo de vidro, assim, transparente. Vamos colocar ela dentro, porque ela não tem aspecto de morta, tem aspecto como se estivesse dormindo. Então eles fecharam o caixão, colocaram num certo canto na montanha lá, e deixou ela lá por anos e anos. E eles sempre iam visitar ela, né? Deixava sempre um pastorando, como era certo, eles revezavam o horário. Ela não estava se decompondo de jeito nenhum, estava lá, dormindo. Certo dia, um príncipe, né, tava lá na floresta, ele ia visitar os 7 anões, né. Aí ele pegou e viu, né, aquele caixão, viu aquela mulher bela, muito bonita, né. Aí ele falou assim: por favor, me venda esse caixão, eu quero levar essa moça pra minha casa, ela é muito linda, eu quero olhar pra ela todos os dias, eu vou honrar ela todos os dias. E eles disseram: não, ela não tá à venda não, ela é uma pessoa muito especial pra gente, tá? Ela chegou aqui com 7 anos, entendeu? Ela já tá grande já. E ela viveu aqui, aí contou tudo pra eles que aconteceu, da madrasta e tudo. Ele falou: poxa, mas deixa eu levar ela, eu vou cuidar dela e tal. E eles viram sinceridade no coração dele. Então eles acabaram deixando ele levar o caixão. Aí ele pegou o caixão, né, pediu para 2 ajudantes, um botou aqui no ombro, um botou no outro ombro dele e saíram andando, né. Eles estavam chegando perto do castelo. O rapaz que estava atrás, no caso a cabeça dela aqui, ele tropeçou em um pedacinho de galho que tinha no chão. E na hora que ele tropeçou, a Branca de Neve fez assim, ó, pô! O pedacinho de maçã que tinha na garganta dela saiu. E ela voltou à vida. E ela acordou toda atordoada, sem saber o que aconteceu. Já tinha passado mais de 5 anos que ela estava dormindo, mas para ela só tinha passado alguns segundos. E aí o príncipe falou tudo o que aconteceu, que estava levando ela e tal, e pediu ela em casamento. Ela simplesmente aceitou, porque o príncipe também era muito bonito. Então eles foram para o reino, e aí tentaram fazer uma festa, né? Organizou tudo já para se casar. E ela disse que queria que a madrasta também participasse do casamento, entendeu? Então a madrasta simplesmente, antes de ir para a festa, né, porque ela recebeu o convite, foi lá no seu espelho e perguntou quem é a mais bela. E simplesmente o espelho falou: você é a mais bela de todos, mas porém a nova rainha que vai ter agora, ela é 1000 vezes mais bela do que você. Então a rainha se espantou: poxa, a Branca de Neve já morreu, já apareceu outra? Depois eu vejo isso, eu vou para essa festa porque eu gosto de festa. E ela foi para a festa. Quando ela chegou nessa festa, que ela viu que a nova rainha era a Branca de Neve, ela ficou sem chão. Ela ficou desesperada, ela ficou sem jeito, não tinha mais nem como fugir. Então a Branca de Neve já tinha combinado com seu príncipe e com o pai dele, que era o rei, para fazer uma armadilha contra essa madrasta má. E o que eles fizeram? Eles pegaram uma bota de ferro, né, que ela estava queimando no fogo, né, assim, umas brasas bem quentes mesmo. Colocou no pé dela a força e fez ela dançar até morrer. E a madrasta teve que dançar com as botas de ferro até morrer. E isso foi a história da Branca de Neve, feita pelos irmãos Grimm. Eles faziam esse tipo de história porque na época, né, na época medieval que eles existiam, eles faziam isso para poder as crianças obedecerem seus pais. Então ele pegava contos que já existiam, que existe realmente a verdadeira história da Branca de Neve. Fora disso, existe outra história, a original. Então eles modificavam para dar medo das crianças e elas obedecerem seus pais. E assim eles fizeram diversos contos. Galera, o vídeo é só isso mesmo, tá? Se inscreve se você não for inscrito, curta, compartilhe, comenta, ajuda o canal. Obrigado por todos vocês que estão se inscrevendo, tá? Valeu, galera, vocês são férias e até o próximo vídeo e...